Oi, pessoal, estamos aqui na parte 2 do vídeo. Quem quiser ver a parte um, recomendo, aqui do André fazendo essa apresentação. São 16 slides, muito breve. E eu tenho algumas perguntas para o André, que muito provavelmente são dúvidas que envolvem o contexto aqui dessa nossa conversa. André, primeira questão. Você fala sobre uma quantidade muito grande de sedimentos, 1,2 bilhões de toneladas, que vem dos Andes, que vem de alguns lugares. Há alguns pesquisadores que falam do deserto do Saara por meio de nuvens e cai aqui na região. A gente ouve muita discussão na Amazônia sobre de onde vem tanto sedimento, porque os Andes continuam lá, apesar desses milhares de barcos virtuais, né, da tua comparação, 4.800 que transportam esses sedimentos aqui pelos rios. Na tua percepção, é viável a gente compreender isso? Com quanto tempo de pesquisa a mais? Qual seria o tamanho do investimento necessário para, pelo menos, compreender como esses sedimentos se movem, como eles se movem no que diz respeito à preocupação nossa para a navegação da hidrovia, ou do que chamamos de hidrovia, do que convencionamos chamar de hidrovia, para acessar Manaus, que é a grande preocupação desse nosso painel de discussões aqui. Ou seja, se nós tivéssemos uma compreensão melhor desses sedimentos, ou para termos essa compreensão melhor dos sedimentos, precisa de mais um ano de pesquisa, 10 anos de pesquisa? O que é que você gostaria mais de compreender como próximo passo de entendimento da hidrovia? Perfeito. Bom, é fundamental isso. Eu acho que nós no Brasil a gente precisa aprender mais com os japoneses, né? A gente planejar mais, executar, gastar menos com execução, né? Executar de forma mais otimizada. Então, assim, hoje, eu acho que a gente deve sempre começar com um pequeno modelo, né? Também não adianta a gente querer vir com um projeto megalomaníaco, né? Para atender a necessidade, que a necessidade é grande, a necessidade exige um projeto megalomaníaco, mas, entretanto, assim, o que eu penso? Acho que a gente devia começar com um pequeno modelo, pensar num projeto aí de 3 anos. Por quê? Porque um ano, por que eu não acho que um ano é suficiente? Porque você pode, durante a tua pesquisa, principalmente na hora de coleta de dados, estar coletando, por exemplo, um ano de extremo hidrológico. E aí você vai estar fazendo estimativas ali baseado em apenas um ano. E se for um ano de extremo hidrológico, você já está trazendo os teus dados um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Além disso, o que eu vejo, como o tema é complexo, eu não acredito que a gente vá definir uma metodologia e essa metodologia vai permanecer intocada. Eu acredito, até porque os avanços em termos de evolução de equipamentos, de geofísica, isso tudo evolui muito rápido. E então acho que o interessante era um projeto inicial de 3 anos, justamente para construir uma metodologia que seja capaz de fazer as traduções necessárias do que é um sistema como o Rio Amazonas, né? Em toda a sua plenitude, na parte de geomorfologia fluvial, envolvendo a parte hidráulica, a parte de transporte de sedimentos, a climatologia, que é fundamental, você entender também a chuva como entrada da parte hídrica, né? Então, acredito que um projeto bem construído, transversal, né, com um apoio técnico-científico adequado, um investimento sendo bem executado naquilo que hoje o mercado tem de melhor em termos de equipamentos, e com um custeio adequado para uma revisita e a montagem de uma rede de apoio para coletas frequentes, né, possibilidade de fazer boas análises laboratoriais, você consegue realmente
em 3 anos, montar um belo resultado, um belo panorama, e aí sim, aí entrar numa cascata. E disso você ganhar uma perspectiva para um outro projeto, talvez aí maior, né, já sabendo onde está pisando, para subsidiar as decisões de uma construção de hidrovia, para gastar bem, gastar de forma otimizada, porque a gente tem que lembrar que são obras hidráulicas, obras caras, que envolvem uma quantidade substancial de recursos financeiros e humanos também. Né? Você vai precisar de pessoas qualificadas. E aí eu vejo uma grande oportunidade para os profissionais da região, principalmente aqueles que estão hoje na universidade, né, buscando formação. A gente tem que pensar no mercado para essa massa que está vindo, que a gente forme bem esses profissionais para que eles consigam preencher essas lacunas que estão aí. Essas lacunas estão aí. Então nessa dinâmica, pensando nesse transporte de sedimentos aí ao longo da hidrovia, ao longo do rio, o sedimento que começa saindo lá dos Andes até chegar na foz do Amazonas, esse percurso, pelo que eu compreendi, não há um entendimento de fato como ele acontece, é um entendimento da teoria, do que diz a literatura, do que vocês investigaram em campo, mas qual a quantidade que se move, qual a velocidade que isso se move, há uma clareza mínima sobre isso nos vários segmentos? Você é satisfeito com os dados que existem hoje ou falta muito entendimento disso? Não, eu acredito que ninguém da área que está na área é satisfeito. Na verdade, a gente talvez assim, os mais curiosos em estar buscando melhores fundamentações. Então, assim, você vai encontrar na literatura muitas teorias, muitas hipóteses. Né? Eu acho que é o intemperismo. Vai vir outro dizer, não, o intemperismo é a menor parte, o que mais impacta é a chuva. Com menos água, aumenta ou reduz a velocidade de transporte? Com menos água, reduz. Reduz. Ou seja, no período de seca extrema, como o que vivemos ano passado, provavelmente viveremos esse ano, esse movimento vai reduzindo, então os sedimentos vão ficando pelo caminho mais fortemente, aumentando o nível de sedimentos, a deposição de sedimentos, e com isso reduzindo o calado do rio para as grandes embarcações. Isso é uma compreensão válida? É uma hipótese interessante. É uma hipótese interessante. E bem, assim, digamos assim, na compreensão mais leiga, né, é mais lógica. Você vai falar, pô, não, então isso pode estar acontecendo. Mas a gente só vai conseguir afirmar medindo, indo a campo, fazendo batimetria multifeixe, entendendo como é que é o transporte do leito através das dunas fluviais. Essas dunas subaquáticas, elas vão se movendo ao longo da velocidade do rio, né? Então tem toda uma hidrodinâmica aí. Faz sentido pensar nos pontos mais críticos em algum tipo de obra que faça a própria velocidade do rio levar essas dunas ou evitar a deposição de sedimentos. Isso é algo que está na literatura, ou que tem estado no seu radar de estudos? Como é que você percebe isso? Eu acredito que com municiado dos dados e municiado a cada área de interesse, né? Digamos o Madeira, por exemplo, a gente fizer um bom levantamento ali no Madeira, eu acredito que hoje nós temos condições, com a evolução da engenharia, nós temos condições de propor obras hidráulicas, né? Como existe em outros países. Eu já vi alguma coisa relacionada a isso em curva de rio, algumas construções de obras hidráulicas que favoreçam processos deposicionais ali em estruturas que vão estar preparadas para receber essa carga, e você, com isso, aliviar uma área de interesse onde você não quer que deposite. Mas então, isso te parece viável? Os modelos que vocês usam hoje, fazendo essas campanhas adicionais, poderiam mapear esse tipo de solução? Com certeza, porque você vai ter um detalhamento bem, bem amplo
dos vetores de velocidade em cada área de interesse e como isso varia no tempo, né? Por isso que é Então, importante. se você puder passar para o slide 11 da tua apresentação, lá você demonstra um segmento, digamos esse segmento hipotético aí da tua tela, voltando esse segmento hipotético aí que você fez a análise, imagine que essa é uma curva de rio de área de interesse, você faz um mapeamento detido sobre essa área de interesse, e aí, a partir desse fluxo de água e de todo o mapeamento feito, seria possível, uma hipótese de estudo seria conduzir a hidrodinâmica desse rio para que o sedimento não se deposite aí. Isso, eu já vi em obras no Canadá, e em alguns outros lugares, esse tipo de estudo, mas não num rio tão grande quanto o nosso. Você É, entende que isso é uma hipótese plausível de teste em laboratório para sim, com eventualmente certeza. fazer uma obra depois. Com certeza. Inclusive, o Canadá é um grande exemplo a ser seguido, né? Acho que o Canadá é um exemplo em termos de monitoramento de bacia hidrográfica. Eles têm programas de bacia hidrográfica fantásticos. Mas esse é o caminho. É você entender qual é a dinâmica fluvial do ponto de interesse, não só da parte hidrodinâmica, mas também da parte de sedimentos, como é que é a dinâmica desse fluxo de sedimentos, e mapear. E hoje você tem imagens satélite de alta resolução. Aqui nesse trabalho não foram utilizadas imagens satélite de alta resolução espacial, né? A gente Vocês está. têm disponível no sistema geológico, no Serviço Geológico Brasileiro do Brasil, vocês têm disponível essa imagem do que sucedeu, o MODIS, as imagens de maior resolução? Essas imagens, elas todas são gratuitas, né? Você consegue Tá. baixar. Então, você consegue ter acesso a E, essas e aí o imagens. software para analisar, Isso, é, vocês têm isso, condição se tiver a interpolação com os dados das pesquisas de campo mais frequentes, como da tua fala, é isso, né? é isso, isso. Então, se pegar uma área de interesse, digamos, da região do Tabocal, da Foz do Madeira, daquela região que é considerada crítica hoje, se nós fizéssemos o estudo detido aí ao longo dos próximos meses, haveria uma compreensão muito mais Sim, apurada do que acontece para poder sim. fazer uma proposta de obra mais assertiva. E você, por exemplo, identificar nessas imagens satélite, por exemplo, se as ilhas estão sendo acrescidas, né? Ou se elas estão sendo erodidas, né? Se existem aparecimentos de barras de canal, ou se não. Então, você dali você já tem pistas se aquele trecho está sendo erodido ou ocorre ali um processo de deposição. Aí, depois de uma análise preliminar dessa, você já consegue planejar uma ida a campo mais otimizada. Olha, aqui vamos ter que fazer um levantamento multifeixe aqui, identificando. E aí faz isso com uma frequência, você vai entender ali, de uma forma bem ampliada, como é que é o comportamento. Porque dependendo da forma como isso está se desenvolvendo, por mais que você coloque dinheiro dragando ali, nunca vai conseguir chegar perto da produção natural que está ocorrendo ali de um rio, entendeu? Isso é Sim, que é uma coisa que tem que ser avaliada. é isso que a gente teme nessa discussão. Já fiz texto escrevendo isso, realmente me preocupa muito. Mais uma questão aí dessa tua tela, antes de passar para a minha última pergunta. Você, olhando essa análise que você fez nesse segmento de estudo desse teu caso, você já fez uma análise semelhante nessa zona crítica do Tabocal, da Foz do Madeira, ou você já nunca fizeram nessa região? Ainda não. Como eu falei, né, isso é uma coisa que a gente tem que colocar como ponto de atenção, é que isso foi uma pesquisa científica, né, no âmbito de um doutorado. Então, vai muito do esforço pessoal de quem estiver estudando e é limitado pelo tempo do doutorado, é limitado pelo investimento que está ali disponível para pesquisa, que geralmente não é um valor muito abrangente, que possa, por exemplo, definir um campo grande, frequência desse campo, é mais restrito. Né? Eu tive a sorte de poder ser atendido
com objetivo de pesquisa através do Serviço Geológico do Brasil, que já faz a visitação com frequência nessas localidades. Então, estrategicamente, eu optei por minhas áreas de estudo, né, onde eu estipulei as estações de interesse, exatamente onde o Serviço Geológico já faz levantamento, e aí por isso eu tenho, na minha tese, um volume de dados acima da média para uma tese. Né? Realmente foram muitos campos, por conta dessa vantagem de estar no Serviço Geológico do Brasil e eles terem apoiado a pesquisa, né, por interesse da empresa. Então, mas não é isso que ocorre geralmente. Então, é por isso que eu falo, o investimento em pesquisa tem que ser em um patamar capaz de proporcionar uma alta frequência ali no campo. Aí já seria pesquisa junto com monitoramento, né? Seria um trabalho de monitoramento que, claro, estaria subsidiando, esses dados estariam subsidiando uma pesquisa induzida, né? Para atender um objetivo específico. Então, assim, focado na pergunta, o Tabocal não tem uma estação de controle ali. Então, você teria que ter um projeto que bancasse uma revisita ali, uma coleta de dados ali na região. A mesma coisa na Foz do Madeira, né, para você, no tempo, você conseguir acumular esses dados e saber o que fazer com esses dados. Né? Sim. Pergunta final, e você pode emendar com suas considerações finais. Há uma discussão grande sobre o aquecimento global, sobre El Niño, Laninha, como possíveis hipóteses para seca e prováveis cenários futuros. Como é que você enxerga primeiro, o Rio Madeira, se ele tende a ser um rio não perene, como alguns dizem, e segundo, se você percebe como a causa da seca do ano passado e desse ano é de fato o fenômeno sazonal do El Niño e Laninha se instalando, ou a gente tem mais provável hipótese do aquecimento global e com isso se repete com mais frequência e de outra forma daqui por diante? Eu tenho uma ideia particular, né, baseado, claro, a gente sempre tenta basear as nossas convicções em fatos, né, em dados científicos, mas conversando com amigos da geologia, né, os geólogos eles já veem a Terra num tempo diferente do que as pessoas normais eles sempre e realmente pela Do lógica que os engenheiros olham. e aí pela lógica deles, né, uma escala geológica, é difícil afirmar qualquer coisa, né? Entretanto, as evidências de que a Terra está aquecendo estão aí, né? Estão aí. Se isso é natural ou se isso é em função de um meio de vida desrespeitoso do homem com a natureza, aí que eu acho que é a grande discussão polêmica. Mas com relação a mudanças climáticas, eu não acho que seja uma discussão, não. É um fato que está aí. A gente nunca vai saber como comparar na escala geológica, mas se a gente pegar dentro do tempo do homem, aí, da modernidade, é um fato, é um fato. As coisas que a gente tem observado em termos de aumento de temperatura e recorrência de eventos extremos hidrológicos é uma martelada no chão. Acho que não dá para contestar. Ou seja, na tua opinião, não tem dúvida nessa questão. Essa questão Para mim é o novo está muito normal. claro. A gente É o está novo vivendo normal. o novo Ou, normal. ou fazemos estudos sobre isso, sobre como enfrentar essa condição, a gente vai enfrentar todo ano como se fosse uma surpresa, que não é surpresa. Que não é surpresa, querer, eu acho que meio que tapar o sol com a peneira, porque a recorrência é muito grande, é muito grande. Um exemplo, Manaus, por exemplo, vamos lá. Antes de 2009, a grande cheia tinha sido em 53. Então, quando eu cheguei em Manaus e vi a cheia de 2009, tanto eu quanto os colegas da área de hidrologia falaram, 50 anos para vir essa cheia de novo, né?
Bom, então se tudo der certo, só lá para 2040 a gente vai ter uma dessa de novo, né? 2050. Aí em 2012 superou. 3 anos depois. Aí mesma coisa, caramba, mas, pô, esse tempo de recorrência aí foi surpresa, né? Surpresa. Aí 2013 não foi maior do que a 2012, mas uma das 10 maiores. 2014, idem, sendo que 2014 teve uma particularidade, foi a maior no Madeira. E uma das entre as 6 do Solimões. Aí 2015, a maior do Solimões. 2016 deu refresco, 2017 se configurou entre as 10 maiores. 2018 deu refresco, 2019 entre as 10 maiores. 2020 entre as 10 maiores, entre as 4 maiores. 2021, outro recorde. Chegou naquela cota 30 que a gente achava que nunca ia chegar. Isso falando das cheias. Vazante a gente encontrou em 2005, é mais espaçado, mas 2005, 2010, 2023. Esse ano, caminhando para também ser uma das, em algumas localidades aí, ser uma das cheias recordes, das vazantes recordes. Aí eu pergunto, é coincidência? Por que isso só veio ocorrer agora, né? E o consumo humano é algo que precisa ser estudado. Perfeito, André. Eu falo até onde é polêmica, né? Se é o homem ou se é se é o homem ou não, aí a gente entra em outra discussão. Eu queria realmente ver a tua percepção frente ao que a gente está enxergando aqui, e você está bastante convencido, pelo que eu compreendi. Eu já vi vários artigos também muito enfáticos. Paper, né? Olhando paper aí sobre o assunto, artigo científico. Muitíssimo obrigado. Eu acho que com isso a gente encerra essa parte 2 do vídeo de perguntas e respostas. Recomendo ver a parte 1, que está a apresentação dele, e fica o contato do André no e-mail aqui dos comentários para quem quiser ver. Algum comentário final, André, para se despedir aí de quem estiver assistindo, interessado no tema? Augusto, eu queria agradecer a tua iniciativa. Poxa, importante a gente ter aí profissionais, né, ainda mais professores envolvidos, buscando, né, se esforçando para resolver essas questões locais que a gente tem. E lembrando que a gente está na Amazônia, né? A Amazônia realmente tem é estratégico, não para o Brasil só. Claro que é brasileira, mas ela é transfronteiriça também. Né? Então, tem outros países ali também inseridos na Amazônia e acaba que sendo que você tem aí talvez o mais importante bioma mundial aí, e a gente que está aqui e com essa responsabilidade de estar fazendo o máximo que a gente puder para proteger e para entender e para divulgar e para gerar informação desse bioma. Então, parabenizo aí a tua iniciativa e digo que precisar aí, eu sou um parceiro aí nessa briga, digamos assim. Estamos juntos nela. Valeu, André. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Um abraço.